pessoal, tudo bem? Aqui é a Maju do Orquídea Mania. Hoje eu tô aqui pra mais uma live minha, dando sequência a essas lives que nós temos feito na quarentena, né? Pra ficarmos juntos, passarmos esse tempo de dificuldade juntos. Hoje nós vamos fazer uma live um pouco diferente, é uma live um pouco de teste, é uma live de tirar dúvidas. Eu perguntei pra vocês no grupo e na página se vocês tinham ficado com alguma dúvida das lives que eu fiz ultimamente. As minhas lives anteriores de mitos e verdades, as minhas lives anteriores sobre os micróbios, sobre a reprodução das orquídeas em meristema, sobre, enfim, todas as lives que a gente fez, eu quis acumular algumas dúvidas de vocês, porque, claro, nem todo mundo consegue assistir as minhas lives ao vivo e também não dá pra responder a todas as dúvidas durante a live. Então, pra deixar tudo bem claro, esclarecer todas as dúvidas, eu quis fazer uma live de tirar dúvidas, é uma coisa teste, né? Quem faz isso é a Ju, é minha mãe do Orquídea Mania, mas eu decidi fazer uma também, testar pra ver se dá certo no tema das minhas lives, pra ver o que vocês acham também. Eu acho que vai ser bem legal. Bom, queria pedir pra vocês compartilharem essa live no perfil de vocês, pro pessoal ir encontrando, ok? Não tá com todas as hashtags, como sempre, eu que coloquei aqui sozinha os títulos, então talvez o pessoal não encontre com tanta facilidade, mas se vocês compartilharem no perfil de vocês, vai facilitar o pessoal encontrar, compartilhando no grupo, pro pessoal poder ver com mais facilidade, ok? Oi, Renato, oi, Fátima. Cadê a Caroline Magalhães, sei lá, será? Ela sempre chega bem no comecinho. Bom, enquanto vocês vão chegando, eu quero introduzir um pouco como vai funcionar essa live. Eu tenho aqui num arquivinho perguntas que vocês me fizeram lá no Facebook, na minha publicação, e eu vou ir respondendo essas perguntas por aqui para dar início a essa live. Porém, aqui nos comentários eu quero que vocês também vão fazendo as perguntas, caso surja alguma dos temas que eu vou falar aqui, as perguntas mais variadas, o que vocês tiverem dúvida podem perguntar, ok? E aí a gente vai conversando, nós vamos dando andamento à live. Gente, eu queria avisar que hoje eu tô dentro, antes eu ficava lá fora, mas hoje tá chovendo bem forte, então talvez a internet comece a piorar, porque tá uma chuva bem forte. Oi, Caroline, eu perguntei de você agora há pouco. Queria saber já onde você tava, que eu tava sentindo sua falta. Bom, gente, então é uma live bem diferente, né, do que a gente normalmente faz, eu espero que vocês gostem, e eu vou começar dando uma iniciativa começando um pouquinho a falar sobre esses temas. Bom, a primeira pergunta foi a da Natécia Silva. Ela me fez hoje lá na publicação do Face. O que ela perguntou? Ela perguntou por que o Fertirrhiza cria mofo. Quando ela coloca o Fertirrhiza nas plantinhas dela, por que dá mofo? Bom, Natécia, a questão do Fertirrhiza é que é o seguinte: o Fertirrhiza, ele tem fungos benéficos que se chamam fungos micorrízicos. O que esses fungos micorrízicos fazem? Eles fazem uma associação com as raízes da orquídea, certo? E nessa associação, ela meio que anda de mão dada com a mãozinha da orquídea. Esses fungos benéficos, esses fungos do bem que tem no Fertirrhiza. E com isso, quando a umidade do ar está muito alta, quando você acabou de regar o seu vaso, é possível que surja um mofinho saindo do Fertirrhiza. E aí você pensa, ai Maju, isso é uma coisa ruim, o Fertirrhiza tá dando mofo, o Fertirrhiza tá dando problema, tá saindo eu fiz errado. Não, pode ficar tranquila. Se já apareceu um mofinho no seu Fertirrhiza, é a mesma coisa. Esse mofinho significa que o Fertirrhiza está agindo, que ele está ativado, que está funcionando, certo? Fiquem tranquilos, é normal. O Fertirrhiza contém fungos? Sim, o fungo dá mofinho mesmo, né? O mofinho do bem que a gente fala, porque os fungos do Fertirrhiza são fungos do bem. Então é normal. Ai, Maju, eu usei o Fertirrhiza e não deu mofinho. Não tem problema, está funcionando também. Porque o que acontece? Só quando a umidade do ar está bem alta que esse mofinho começa a aparecer. Porque normalmente esse mofinho dá só lá dentro da raiz. Mas quando a umidade do ar está bem alta, pode acontecer dos fungos começarem a formar mofinho fora da raiz. Eles formam um mofinho no ar, na parte aérea, fora da raiz. Mas fiquem tranquilos que se aparecer ou se não aparecer, não é sinal de problema, não tá nada de errado, tá tudo bem. É normal do Fertirrhiza mesmo, é o mofinho do bem, é normal aparecer. Ok? Oi, Solange, já chega a sua vez. Oi, Roseli, oi, Sandra, oi, Ivone. Oi, Aleteia, já respondo sua pergunta, ok?
Depois, essa foi a pergunta da Natécia. Natécia, eu espero que tenha ficado bem claro a resposta da sua dúvida. A Shirley Ferreira também me fez uma pergunta hoje relacionada ao fertiriza. O que ela perguntou? Ela perguntou, usar esfag no musgo e colocar o fertiriza por cima, o fertiriza não pode apodrecer o musgo, causando fungos que prejudicam as orquídeas? Shirley, na verdade, não. O que causa fungos nas orquídeas? O que causa infecção de fungos? O que pode ser a fonte desses problemas? Na verdade, esses fungos, essas bactérias ruins, esses vírus, eles sempre estão no ar, eles estão sempre presentes no ar e no solo e também na água, certo? Então, quando acontece uma infecção de fungos na sua planta, ele já estava presente ali. Acontece que aconteceu alguma situação propícia para que esse fungo se desenvolvesse. Na maioria dos casos, essa situação propícia para o fungo se desenvolver é o excesso de rega, é o excesso de umidade. Então, o musgo, o que ele é? Por que a gente usa o esfagno? O esfagno ele é utilizado para manter a umidade dentro do vaso. Mas, Ju, por quê? O esfagno também é uma planta viva. O esfagno é o musgo. O musgo é um tipo de planta, o tipo de planta inferior que a gente fala. É uma planta mais simples, ela é pequenininha. A gente usa o musgo porque ele é muito bom para reter a umidade da rega que a gente coloca. Mas o musgo a gente deve utilizar com cuidado. Por quê? Porque se você mora em um lugar muito úmido, vamos supor que você mora em Manaus, certo? Você mora em um lugar que é muito úmido, chove sempre e você rega a sua planta já. Você colocar um musgo dentro do seu vaso é um pouco perigoso, porque ele pode acabar retendo umidade demais, umidade mais do que a sua plantinha precisa. E essa umidade em excesso que o musgo vai estar retendo pode propiciar um ambiente que atraia fungos patógenos. Mas o que é um fungo patógeno? Patógenos são os organismos que causam doenças. São os fungos do mal, as bactérias do mal, os vírus, as pragas, como insetos, como cochonilha, como pulgão, como trips. Esses são os patógenos, são os que causam doenças nas nossas plantas. Então, a utilização do musgo deve ser com um certo cuidado, ok? Se você reparar que a raiz da sua planta está ficando apodrecida, que o substrato está muito úmido, que ele está muito molhado, que não está uma umidade legal, eu recomendaria você retirar o musgo. Mas não é o fertiriza que faz com que apareçam esses fungos que infectem a planta. Na verdade, o fertiriza contém os fungos que são extremamente benéficos às orquídeas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os fungos micorrízicos, eu fiz uma live segunda-feira passada, vamos ver que dia foi segunda-feira passada. Eu fiz uma live no dia 30 de março, pesquisem no grupo, #LivesDaMaju, dia 30/3, eu falei tudo sobre os fungos. Falei sobre os fungos bons e falei sobre os fungos ruins. Falei sobre o fungo do fertiriza, falei sobre os fungos micorrízicos e eu também falei das doenças que os fungos causam nas plantas, ok? Se vocês não acompanharam essa live, eu recomendo muito vocês verem, foi uma live super legal, uma live super gostosa. Não é necessariamente o próprio fertiriza, ok, que causa esses fungos patógenos, esses fungos do mal. Quando você coloca o fertiriza, você coloca ele e faz uma rega normal. Não é o fertiriza que causa uma infecção de fungos no musgo, ok? O perigo do musgo se você utilizar ele de uma forma incorreta, em que ele está retendo umidade demais para sua planta, ele pode atrair outros fungos que são maus. Ele cria um ambiente propício para aquele fungo do mal viver, ok? Mas Ju, para usar o fertiriza, eu preciso ter musgo na minha planta? Não, não precisa. Pode usar o fertiriza sobre qualquer substrato, qualquer... Se tiver na árvore, se tiver em nó de pinho, se tiver em vaso, se tiver em cachepô, até em vandas e plantas que estão penduradas, você pode utilizar o fertiriza também, gente. Para colocar o fertiriza em cima da vanda, por exemplo, que a gente costuma deixar ela pendurada, faz uma caminha de esfagno, faz uma caminha de musgo, uma caminha mesmo. Pega essa caminha, amarra com um arame normalzinho, um barbantinho, amarra bem de leve, não amarra muito forte para não machucar a sua planta. Amarra, firma ela bem de leve, aonde começam a brotar as raízes. Sabe onde tem aquele centro, que é meio que onde as raízes, principalmente da vanda, começam a brotar? Não coloca lá embaixo nem muito em cima, coloca bem aonde aquelas raízes começam a sair. Você vai fazer essa caminha, amarrar ela na planta, colocar o fertiriza por cima e molhar. Ai, Maju, colocar o fertiriza assim na vanda pode causar infecção de fungo na planta?
Não, gente, os fungos que tem no Fertirrhiza são fungos extremamente benéficos para a planta. Mas, Maju, o fungo não é tudo igual? O fungo não é tudo igual? Não, o fungo não é tudo igual. Da mesma forma que, vamos supor, plantas, a gente pensa que, vamos supor, todas as plantas são iguais. Mas são todas as plantas que são saudáveis para nós? Não tem plantas que são venenosas? É a mesma coisa. Tem fungos muito bons, inclusive para nós seres humanos, mas também tem fungos que são muito ruins. O fungo que tem no Fertirrhiza não vai causar nenhum dano à sua planta, ele só vai trazer muitos benefícios. Se você deixar a sua planta, principalmente uma planta que tiver em vaso ou em cachepô, mas vaso principalmente, vaso de plástico, você tem que tomar muito cuidado com a retenção de umidade, porque se esse vaso estiver com umidade demais, pode causar apodrecimento das raízes. Nós falamos disso também numa live de Mitos e Verdades, sobre por que o excesso de rega apodrece as raízes. Falamos explicadíssimo sobre esse tema. E também esse excesso de água, esse excesso de umidade, cria um ambiente muito propício, faz uma casinha de fungos e bactérias que fazem mal para a planta. O perigo do musgo não é o Fertirrhiza, o perigo do musgo é ele reter umidade a mais do que a sua planta precisa. Reter umidade em excesso, tem que ser uma quantidade de umidade boa para a planta, ok? Oi, boa noite de Portugal. Quando vai chegar o Fertirrhiza em Portugal? Tina, infelizmente, por enquanto, a gente não está conseguindo fazer exportação, né? O Brasil é muito chato com esse tipo de envio, né? Corremos atrás, ainda estamos correndo atrás, de verdade, mas é bem complicado mesmo, infelizmente, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Bom, o pessoal que fez as perguntas aqui na live, eu vou respondendo quando for do tema. Gente, lembra que as minhas lives não são a respeito de dúvidas de cultivo, certo? As dúvidas de cultivo são com a minha mãe, com a Juliana Garcia. Você pode entrar em uma live dela que ela responde perguntas ao vivo. Tem muitas publicações no grupo que você pode colocar a sua dúvida que a minha mãe vai responder ao vivo para vocês. Eu busco fazer um tipo de live diferente, uma live que é um pouco mais sobre a própria biologia mesmo, sobre a parte das plantas, sobre como funciona, o que está por trás das coisas que nós falamos aqui no grupo, para dar uma variada nos temas, né? Pra gente não estar sempre falando só de cultivo, também para trazer informações explicativas sobre o que tem por trás do que a gente fala, do que a gente explica aqui. Eu vou respondendo aqui a pergunta da Ingrid Alves Costa. Eu achei uma pergunta muito interessante que ela fez e eu quis ir atrás sobre como identificar uma Cattleya walkeriana. Ela fez uma pergunta perguntando como que eu vou saber se é uma Cattleya walkeriana pura ou quando é um cruzamento com nobilior, quando é uma mesquita, quando é uma dolosa, como que eu vou saber identificar uma Cattleya walkeriana? Bom, basicamente, a Cattleya walkeriana e a Cattleya nobilior são parecidas, porém elas são muito diferentes. A dolosa e a mesquita são híbridos entre a walkeriana e a nobilior. Eu pesquisei, eu vou explicar aqui pra vocês, vou ver se eu consigo mostrar as imagens aqui no meu computador pra vocês, entre as diferenças da walkeriana e da nobilior, certo? Elas são ambas espécies tipo, elas são naturais, elas existem na própria natureza. Só que a walkeriana e a nobilior, elas foram muito hibridizadas. Então eu tava lendo em muitos artigos que falava que hoje em dia, os híbridos que existem da Cattleya walkeriana e da nobilior são muito mais bonitos, né? São muito mais admirados do que as espécimes que existem na natureza mesmo, de tanto que elas foram hibridizadas. Existem muitos híbridos da walkeriana e da nobilior. Inclusive, existem híbridos naturais, existem híbridos que acontecem na natureza mesmo, não precisa de intervenção do homem, como a dolosa e a mesquita. Eu vou falar de todas essas Cattleyas que eu mencionei agora. Bom, mas Ju, como que eu vou identificar a diferença de uma walkeriana e uma nobilior, sendo que elas são tão parecidas? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês a planta, muito menos florida, né? Mas vou explicar basicamente a diferença. Se você tem uma das duas, fica olhando para você ver o que você acha, identifica para você conseguir ver se é realmente uma walkeriana, se é uma nobilior, se é um híbrido. Eu vou explicar para vocês. Vamos falar primeiro da walkeriana,
certo? A valqueriana é uma catleia unifoliada. Mas, Ju, o que é unifoliada e o que é bifoliada? As catleias não têm os pseudobulbos? São, bom, pseudobulbos, não são bulbos verdadeiros, né? Pseudo significa falso, é um bulbo que não é um bulbo verdadeiro, ele é um bulbo pequenininho, normalmente menor. Nas valquerianas, elas são unifoliadas. O que isso significa? Isso significa que em um pseudobulbo sai apenas uma folha, ok? Então, de um pseudobulbo sai uma folha. Em toda a planta vai ser assim. Para cada pseudobulbo vai ter uma folha apenas, ok? A característica dessa folha da valqueriana é que ela é um pouco mais achatada, ela é uma folha um pouco mais fina, ela é mais prensada assim, e ela é mais alongada. Ela é mais elíptica, foi a palavra que eu vi, né? Ela faz um formatinho mais assim, certo? Ela é mais um formatinho assim. Ela não é tão arredondada, ok? Então ela é mais achatada, mais elíptica, mais alongada e tem apenas uma folha por pseudobulbo. Normalmente, na catleia valqueriana, lembrando que ela tem aquela cor lavanda, um roxo bem vivo, um roxo bem bonito, né? Já vou mostrar uma foto aqui pra vocês depois que eu explicar. Normalmente a valqueriana, ela tem uma quantidade menor de flores. Mas, Ju, como assim? Em uma florada, em uma haste floral, normalmente vão sair uma, duas, às vezes 3 flores, mas dificilmente mais que isso. Na valqueriana, costuma sair menos flores por haste floral. Costuma ter um par, talvez 3. Na nobilior é diferente. O porte da catleia valqueriana é menor, ela não é aquelas catleias grandonas, né, que são naturalmente grandonas. A catleia valqueriana, a espécie, a catleia valqueriana tipo, que não tem cruzamento, ela tem um porte menor, ela tem um porte relativamente pequeno, ok? Ela não é grandona, como outras catleias que a gente vê. O pseudobulbo da catleia valqueriana, ele é mais arredondado, ok? Ele é mais rechonchudo, ele parece mais um barrilzinho, ele não é tão fino, ok? Ele é mais gordinho. E quando ele emite a haste floral, o que você vai reparar? Por que tem tanta confusão entre a nobilior e a valqueriana? As duas emitem haste floral não saindo do bulbo, mas sim saindo do rizoma, certo? Essa é uma característica que as duas têm. E por que elas são tão confundidas? Porque além das duas soltarem a haste floral partindo do rizoma, ambas também têm uma flor parecida. Ambas também têm uma flor, aquele roxo, aquele lavanda vivo, aquela cor bonita, certo? Mas elas são bem diferentes quando a gente para olhar os detalhes, certo? E isso eu tô falando das valquerianas e das nobilior tipo. Não estou falando de cruzamentos, ok? Não estou falando da alba, não estou falando da cerúlea. Tô falando da valqueriana e da nobilior tipo, como elas são naturalmente, como você vai identificar se é uma valqueriana pura ou se é um híbrido da valqueriana, ok? Quando a valqueriana solta a haste floral, quando ela emite a haste floral, ela emite um pseudobulbo, só que ele costuma ser um pouquinho mais fino, certo? Um pouquinho mais fino que os outros. Ele é um pseudobulbo especializado mesmo para emitir uma haste floral, ok? E aí o que acontece? Esse pseudobulbo que vai emitir a haste floral, ele pode ou não soltar uma folha também. Se soltar ou não soltar não faz diferença, pode acontecer qualquer um dos casos, tá? Pode ter folha saindo do pseudobulbo ou não. E daquele pseudobulbo vai sair uma haste floral. Não vai sair de um bulbo já formado. Vai sair do rizoma, um pseudobulbo especializado, mais fino, do qual vai sair uma haste floral, podendo ter uma folha ou não. Esse pseudobulbo que a catleia valqueriana emite, ele é somente para emitir aquela haste floral, ok? Ele pode ou não emitir folha também, mas ele foi feito para emitir aquela haste floral. Esse pseudobulbo que vai soltar a haste floral não tem espata, ok? Na catleia valqueriana não tem espata a planta. Além disso, eu vou pegar aqui para vocês uma foto da flor que eu peguei, que eu acho que vai dar para comparar bem as duas. Essa aqui, gente, calma aí que eu vou ter que mostrar para vocês no computador. Essa aqui é uma flor de catleia valqueriana. Será que vai dar pra vocês verem? Acho que dá sim. Ó, vocês podem ver essa parte aqui do centro.
Ai, não vai dar pra vocês verem tão bonito. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês, porque eu acho que é mais produtivo, né? Eu acho que aí eu vou conseguir explicar melhor. Ó, essa parte aqui, ó, esse gordinho aqui é a coluna da planta. É o sistema reprodutório da flor. Aqui tem o androceu e aqui tem o gineceu. Vocês podem ver que esses lóbulos laterais aqui, ó, essas duas estruturas da Cattleya walkeriana, elas são bem pequenas, elas são curtas, certo? Elas não estão tampando esse meio, elas não estão tampando a coluna, ok? Essa é uma característica da Cattleya walkeriana. Os lóbulos laterais não tampam a coluna. Essa é uma das principais distinções entre a Cattleya walkeriana e a Cattleya nobilior. Eu já vou aproveitar e mostrar aqui a nobilior para vocês verem. Eu vou apontar as diferenças. Essa aqui é uma Cattleya nobilior espécie. Vocês podem ver que as cores são bem parecidas. As flores são bem parecidas quando você olha. Mas na flor, a principal diferença é que, tá vendo esses lóbulos laterais aqui? Vocês estão vendo que eles estão cobrindo a coluna? Essa pontinha aqui é só a bundinha da coluna. Não tá mostrando a coluna inteira tá aqui dentro. Ela tá dentro dessa trouxinha que os lóbulos laterais fizeram. Os lóbulos laterais são bem maiores, eles cobrem mais a coluna. Além disso, uma das principais diferenças entre as duas também é que aqui vocês podem ver que tem uma mancha amarelo-limão. Aqui é mais amarelado. E nesse amarelado saem veias. Veias roxas, veias púrpura, ok? Na Cattleya walkeriana não tem isso. Opa, cadê? Aqui. Nela, vocês podem ver que isso não é tão pronunciado, ok? Aqui, vocês podem ver que não tem tanto essa mancha amarela com essas veias. Ó como tá exposta a coluna. Ó como é pequenininho esses lóbulos laterais. Na Cattleya nobilior, apesar de elas serem parecidas, esse lóbulo lateral é bem maior, cobre a coluna, e aqui vocês podem ver que é bem distinto. Aparece o amarelinho, aqui tem uma mancha bem amarelinha, e tem veias bem definidas, é bem definida essas veias púrpura no labelo da Cattleya nobilior, ok? Na Cattleya walkeriana, não é assim, não é tão definido no labelo, ok? Na flor, essa é a diferença. Falando um pouquinho da nobilior, agora a gente explicou as partes físicas da Cattleya walkeriana, falando um pouquinho da nobilior. Calma que eu vou tomar água, que tá calor. Aí. Enquanto a walkeriana é unifoliada, em um bulbo sai uma folha, na nobilior ela é bifoliada, ou seja, em um pseudobulbo saem duas folhas. E Maju, qual que é a característica dessas folhas? Bom, na walkeriana era uma folha só, bem alongada e bem achatada. Na nobilior é um pouco diferente. São duas folhas bem arredondadinhas, ok? São duas folhas bem redondinhas mesmo, parece quase um círculo, certo? A gente consegue ver certinho, são duas bolinhas, uma do lado da outra. Eu vou prender meu cabelo que tá muito calor, gente. Além disso, normalmente a nobilior solta bastante flores na mesma haste floral. Enquanto a Cattleya walkeriana solta apenas uma, duas, três flores por haste floral, a Cattleya nobilior solta bem mais. Pode ter um cacho bem bonito de flores em uma única haste floral. Outra diferença entre as duas é que na nobilior, enquanto na walkeriana ela emitia um pequeno pseudobulbo um pouco mais fino, especializado, certo? Para emitir aquelas a haste floral. Vou abrir e vai fazer um barulho feio, gente. Ai, tá muito calor. Começou a chover aqui, ficou abafado, sabe? Tá muito abafado. Enfim. A haste floral da Cattleya nobilior, ela sai direto do rizoma, ok? Não tem um bulbo. Não tem um bulbo do qual ela brota. Ela sai meio que direto do rizoma. É bem diferente, é bem esquisito, né?
A gente tá tão acostumado a ver sair uma espata, sair uma haste floral, de uma parte da folha, do caule. Não, ela sai direto do rizoma. E você pode ver que ela faz até meio que uma curva assim pra sair do rizoma e subir. E nessa haste floral ela é bem gordinha, ela é bem característica, ela é bem grossa, né, pra poder se sustentar, erguer lá do rizoma até ela vai bem alto, né, e sai mais de uma flor, mais de uma flor não, sai bastante flores, sai mais flores do que na Cattleya walkeriana. Além disso, quando a Nobilior emite haste floral, nunca tem uma folha, ok? Na Nobilior espécie, na Nobilior tipo, nunca tem uma folha saindo junto com a haste floral. É só a haste floral. Não sai nenhuma folha junto, ok? Na espécie, na tipo, ok? Na que não é cruzamento, na que é Nobilior pura. Bom, essas são as principais diferenças entre a walkeriana e a Nobilior. Vou resumir para ficar bem claro. A walkeriana é unifoliada, já a Nobilior é bifoliada. A walkeriana tem uma folha mais achatada e mais alongada. A Nobilior tem duas folhas bem redondinhas, bem rechonchudinhas. Elas são bem redondinhas mesmo. A walkeriana, em uma haste floral, ela solta poucas flores, normalmente um par ou 3 flores. Já a Nobilior, na mesma haste floral, ela solta um cacho, ela solta mais flores de uma vez só. O porte da walkeriana é um pouco menor do que o porte da Nobilior. A walkeriana naturalmente é menorzinha. O pseudobulbo, a walkeriana, para emitir a haste floral, ela emite um pseudobulbo fino, especializado, e ela emite a haste floral a partir desse pseudobulbo que ela fez só para emitir a haste floral. Nesse pseudobulbo pode ou não ter uma folha, tem planta que vai emitir a folha junto com a haste floral, tem planta que não vai emitir junto com a haste floral. Já na Nobilior, ela sai direto do rizoma, não faz um pseudobulbo, ela sai direto do rizoma, a haste floral, e nunca tem uma folha acompanhando, ok? Na Nobilior, nunca tem uma folha saindo junto com a haste floral. Outra grande diferença, a coluna. Mas o que é a coluna? É aquela parte gordinha ali no meio. Vou mostrar de novo para ficar bem clarinho. Será que vai dar pra ver? Se eu fizer assim, aí se eu fizer assim... A coluna é essa parte aqui. Vocês podem ver que na walkeriana ela fica bem exposta, dá pra ver ela inteira. Na Nobilior, ela fica tampadinha. Tem uma caminha em volta dela formada pelos lóbulos laterais do labelo, ok? Outra diferença muito marcante. Na Nobilior, embaixo no labelo, naquela pontinha que tem embaixo, tem uma mancha amarelo-limão, uma mancha amarelo claro, certo? E nessa mancha amarelo claro tem veias, tem linhas, tem riscos púrpura, tem riscos de um roxo escuro que são bem definidos, são bem definidos, ok? Você consegue ver. Já na Cattleya walkeriana não é tão definido, não tem uma mancha amarela, bem amarelada, como tem na Nobilior, e essas veias também não são tão visíveis. Na Nobilior é bem claro. Outra diferença, que é um pouco mais sutil, e por isso que eu não mencionei muito ela, entre a walkeriana e a Nobilior, é que a Nobilior, às vezes, tem a folha um pouco mais no padrão dos apreciadores de orquídea. Mas, Ju, como assim? Normalmente, a Nobilior tem a pétala um pouco mais gordinha, um pouco mais redondinha. Vocês podem ver que algumas Cattleyas têm a pétala bem fininha. É uma pétala bem fininha, faz um formatinho tipo assim. Elas são bem fininhas, magrinhas, né? A Nobilior, ela tem, às vezes, ok? É uma característica bem sutil, às vezes é difícil de reparar, mas a Nobilior costuma ter as pétalas mais gordinhas, ela tem a pétala mais num formato puxado para o redondo, tanto as pétalas quanto as sépalas, ok? Nessas fotos aqui que eu peguei, talvez dê para vocês discernirem, mas eu ainda acho que fica um pouco difícil, então eu não vou nem mostrar para não confundir. Mas a walkeriana tende a ter a pétala um pouquinho mais fina, e a Nobilior tende a ter a pétala um pouquinho mais gordinha. Não é regra, varia de flor para flor, mas é uma característica que cada uma apresenta. Mas, Maju, ok,
Você falou no começo que existem muitas hibridações de valqueriana e de nobilior. Que existem muitas hibridações. Agora eu sei a diferença entre a tipo valqueriana e a tipo nobilior. Mas como que eu vou saber se é um híbrido ou se não é um híbrido? Aí que entra o problema. Bom, falando um pouco sobre a dolosa. A dolosa, a Cattleya dolosa, é um híbrido natural entre a valqueriana e a nobilior. Tanto que eu descobri uma coisa interessante. A Cattleya valqueriana foi descoberta por um biólogo chamado Gardner, que ele veio para o Brasil e lá em 1850 que a Cattleya valqueriana foi descoberta, e ele estava procurando no Brasil, registrando todas as flores que ele via, ele registrava. E ele deu o nome da Cattleya valqueriana, que foi encontrada pela primeira vez no Brasil, ele deu o nome da Cattleya de valqueriana em honra ao seu grande amigo, John Walker. Então ficou... encontrei essa planta muito bonita, muito característica, e o Gardner chamou a Cattleya valqueriana em honra ao seu amigo Walker. Então, é daí que vem o nome da valqueriana, certo? Eu só achei isso interessante. A nobilior, por ela também ser muito bonita, muito bela, nobilior significa nobreza, significa elegância, significa uma coisa da realeza mesmo. É isso que nobilior significa, gente. E nessa de o que cada nome significa, a dolosa, sabe o que significa Cattleya dolosa? Significa Cattleya suspeita. Mas Ju, como assim Cattleya suspeita? Bom, quando eles estavam registrando a Cattleya valqueriana e a nobilior, eles perceberam que tinha uma planta que caía bem ali no meio. Era uma planta que tinha algumas características da valqueriana e algumas características da nobilior. Mas ela ao mesmo tempo tinha algumas características que eram só dela. E eles registraram como uma espécie separada, chamaram de Cattleya dolosa, Cattleya suspeita, Cattleya misteriosa. É isso que significa dolosa em latim. Foi esse nome que eles deram. Porque eles já perceberam que tinha alguma coisa esquisita. E fazendo um mapeamento da presença natural da valqueriana e da nobilior, imagina que aqui tem valqueriana e que aqui tem nobilior. Bem aqui no meio surgiram híbridos naturais de valqueriana e de nobilior, que foi a dolosa, certo? A dolosa é mais difícil de caracterizar, assim como a mesquita. A mesquita mesquite, não sei como pronuncia, pelo que eu escutei, é mesquita. Ela é um híbrido que foi feito pelo homem de Cattleya valqueriana e de Cattleya nobilior. Elas são um pouco mais difíceis de caracterizar. Por quê? Porque cada híbrido é um híbrido, cada híbrido é uma coisa. Cada híbrido tem uma característica. Então, vamos supor que você tem dois pares. Você tem duas Cattleyas valquerianas e duas Cattleyas nobilior. E você cruza uma valqueriana como nobilior e uma valqueriana como nobilior. E aí você pega as duas sementinhas diferentes e você cria e você vê a flor que dá. Nem sempre a flor que sai, apesar de você ter cruzado as mesmas plantas no mesmo dia, mesmo tudo, é possível que as duas plantas filhas, as duas plantas bebês que saíram, sejam diferentes uma das outras, ok? Por quê? Porque vamos supor que a valqueriana tem 1, 2, 3 e que a nobilior tem ABC. E você vai juntar, você vai pegar características de cada uma e formar uma nova planta que também tem 3. Então a valqueriana é 1, 2, 3 e a nobilior é ABC. Vocês concordam comigo que a planta pode fazer 1, 2A, AB2, AB3, CA4, não, CA1? Ela pode misturar várias características de cada uma das plantas, entendeu? Ela pode pegar o 1 da valqueriana e o A da nobilior, mas ela pode pegar o C da valqueriana, ou o 3 da valqueriana, ou o C da nobilior. Podem acontecer muitas combinações entre as duas plantas. Por isso, quando você cruza as duas, por mais que você cruze as mesmas plantas no mesmo dia, nas mesmas condições, mesmo tudo, nessa mistura, nessa de misturar, nem sempre vai sair a mesma planta. Mas Ju, não entendi, como assim? Irmãos, vamos pegar eu e a Rafa. Vocês já viram a Rafa, vocês já viram minha irmãzinha, né? A outra filha da Juliana Garcia. É o mesmo pai, é a mesma mãe. São 3 anos de diferença. 3 só. Eu tenho cabelo escuro, a Rafa tem cabelo claro.
Eu sou bem alta, a Rafa não é muito alta. Vocês podem ver que o nosso rosto é bem diferente. Eu tenho o olho bem grande, a Rafa tem o olho um pouquinho menor. Eu tenho a boca bem pequenininha, a Rafa tem a boca um pouco maior, um pouco mais rechonchuda. Eu tenho o rosto mais redondo, a Rafa tem o rosto mais fino. Eu tenho uma sobrancelha completamente diferente da Rafa. Eu tenho uma testona que é aeroporto de mosca. A Rafa não, a Rafa tem uma testa de gente normal. Mas, gente, é o mesmo pai e a mesma mãe, vocês não concordam comigo? Que é tudo igual? Não é o mesmo pai e a mesma mãe? É a mesma coisa com a Cattleya valkeriana e a Cattleya nobilior. Você tá cruzando a mesma planta com a mesma planta? A valkeriana com a nobilior? Sempre, sempre. Só que não quer dizer que os resultados vão ser sempre iguais, certo? É igual, irmãos. Mesmo pai, mesma mãe. Nem sempre vai sair idêntico. Inclusive, vocês que têm irmão, eu tenho certeza, a personalidade e a aparência entre você e seu irmão deve ser bem diferente, né? A gente nunca é igual, ok? E a dolosa, ela pega características tanto da valkeriana quanto da nobilior. Nem sempre são as mesmas características. Você pode encontrar uma dolosa, um híbrido entre valkeriana e nobilior, que vai ser unifoliado. Um híbrido entre as duas, mesma coisa, que vai ser bifoliado. Você pode encontrar um híbrido entre as duas, que vai ter uma pétala mais gordinha. Você pode encontrar um híbrido entre as duas, que vai emitir a haste floral lá de baixo. Cada planta, cada cruzamento vai surgir uma planta diferente. Então a gente falou que a valkeriana é unifoliada, só que a haste floral dela sai de um pseudobulbo. E que a nobilior é bifoliada, só que a haste floral dela nasce do rizoma. Vamos supor que você cruza as duas, a dolosa ou a mesquita, que são híbridos entre as duas, elas podem ter a característica da valkeriana, que é ser unifoliada, mas elas têm uma característica de nobilior, que é sair a haste floral direto do rizoma, certo? Então essas plantas são mais difíceis de caracterizar. Eu não consigo passar para vocês certinho quais são as características de uma dolosa, quais são as características de uma mesquita, porque cada uma vai ser diferente entre as outras. Por isso que eu passei para você certinho as definições entre a valkeriana, de diferenças entre a valkeriana e a nobilior. Tipo, porque para você saber se a sua é tipo, você vê essas características. Se você vê que misturou as duas, provavelmente é um cruzamento. Ai, mas eu tenho uma nobilior que tem um bulbo que tá com uma folha só. Calma, a maioria dos bulbos tem duas folhas? Essas folhas são bem redondinhas? Então provavelmente é uma nobilior mesmo. Se todas as outras características baterem, é nobilior provavelmente. Ai, Maju, mas tem um bulbo que tá com uma folha só. Provavelmente essa folha amarelou e caiu, ok? Ou ela ficou doente, ou alguma coisa fez a planta perder essa folha, ok? Mas não se preocupem se vocês tiverem uma nobilior tipo e tiver um bulbo com uma folha só. Provavelmente é porque essa folha caiu ou ela não se desenvolveu direito e ela morreu, certo? Mas se a maioria dos bulbos tiver as duas folhas, elas forem redondinhas, não tem problema nenhum, continua sendo nobilior, certo? Além disso, a dolosa e a mesquita, elas podem se cruzar entre si. Ou seja, lembra que eu falei que a dolosa é diferente uma da outra? Que só porque ela é cruzamento entre Cattleya e nobilior não significa que elas vão ser sempre iguais? Você pode pegar duas dolosas diferentes e cruzar essas duas dolosas diferentes entre si. Entenderam? Então já saiu uma planta de novo completamente nova. Você pode pegar uma dolosa que é cruzamento entre valkeriana e nobilior e cruzar de novo com uma valkeriana, ou seja, você pegou a dolosa e cruzou com uma valkeriana, ou você pode pegar uma dolosa e cruzar de novo com a nobilior. Você pode pegar, gente, você pode fazer tanto de cruzamento, vocês nem sabem. Você pode pegar uma que era dolosa, que você cruzou com uma valkeriana e depois cruzar de novo com uma nobilior para ver o que sai. Existem muitos cruzamentos, muitos híbridos de valkeriana e de nobilior. Maju, por quê? Porque elas são espécies muito admiradas, são plantas que existem naturalmente no Brasil, e como elas são parecidas, elas conseguem se cruzar entre si. Tanto que muitos desses híbridos que existem são naturais, eles acontecem na natureza entre a valkeriana e a nobilior, ok? Mas, para a Ingrid,
Espero que tenha ficado bem claro a diferença entre as duas. Se não, pode comentar de novo lá naquela postagem de hoje, falando, ai, Maju, fiquei com uma dúvida, comenta lá que eu vou responder digitadinho pra você o que eu puder, ok? Vamos pra pergunta da Solange Felício. Eu vi que ela tá aqui nessa live e vou responder a sua pergunta agora, Solange. A Solange perguntou como funciona a umidade do ar. Porque eu não... ela falou assim, eu não consigo entender muito bem como funciona a umidade do ar. Como que ela afeta as nossas orquídeas. Eu vou explicar aqui pra vocês agora como que funciona a umidade do ar, como que ela afeta nossas plantas, como que ela funciona. A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Mas, Ju, como assim? No ar que a gente respira, o ar que a gente respira não é só oxigênio, certo? O ar que a gente respira, na verdade, se você for comparar, tem pouco oxigênio. Como assim? O ar tem muitos compostos. O principal é o nitrogênio, gás nitrogênio. Tem 78% de gás nitrogênio no ar. Mas, Ju, como assim? Eu tô respirando gás nitrogênio o tempo todo. Isso é perigoso? Não. Se fosse, já tava todo mundo morto, né? Não entre em pânico. Inclusive, se não tivesse gás nitrogênio na atmosfera, você provavelmente nem estaria vivo, certo? O gás nitrogênio é muito necessário para a nossa respiração. Existe gás oxigênio, que é mais ou menos 10%, existe gás carbônico, existe outros gases, existe O3, existem, enfim, nem vou ficar mencionando porque são muitos, e também existe vapor de água. Como assim? A água pode ser gelo, no estado sólido, a água pode ser líquida, ou a água pode ser vapor. A água nem sempre precisa ferver para evaporar, certo, Maju? Mas calma. A água para virar vapor não tem que ferver, né? Não faz sentido. Como que vai ter vapor de água se a nossa temperatura do corpo nunca chega a 100 graus Celsius? Nunca chega a 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água evapora. Como que isso acontece? A temperatura da nossa planta nunca chega a 100 graus Celsius. Como que essa água está evaporando ali, né? Na verdade, gente, se fosse assim, como que deixar a roupa no varal faz a roupa ficar seca? A planta não chega a 100 graus Celsius ali naquele varal. Tanto que se o dia estiver gelado, demora mais. Mas a água vai evaporar, concordam? A água, gente, não precisa chegar a 100 graus Celsius para evaporar. A água é como se fosse o seguinte, tem várias moléculas. Lembrem que a água são moléculas. Então, vamos supor que cada uma das minhas mãos é uma molécula de água. A temperatura é o grau de agitação que aquela molécula tá. Então, ó, aqui tá gelado, essa aqui tá gelada. Essa aqui tá quente. Ela tá se mexendo, ela tá muito louca. Isso é temperatura alta, certo? Isso é temperatura alta. Quando você coloca a água, se eu deixar esse copo de água aqui durante a noite, ele vai evaporar. Ele vai evaporando. Por quê? A camada que tá aqui em cima, ela não tá agitadinha? O que ela faz? Se desprende. As camadas mais de cima da água, molécula por molécula, gente, elas começam a se desprender. Na roupa do varal, a mesma coisa. Está a 100 graus Celsius? Não. Mas se fica no sol, a temperatura não fica um pouquinho mais alta? Se a temperatura não está um pouquinho mais alta, a molécula não está um pouquinho mais agitada? Quanto mais agitada ela está, mais ela não tem chance de sair, de descolar da roupa, de descolar da onde ela está? É assim que acontece. Na evaporação das plantas, na evaporação da nossa transpiração, na roupa do varal, quando você deixa um copo de água para fora e evapora, é assim que funciona, beleza? A umidade do ar diz respeito a essa água que evaporou. Quando você ferve água e começa a sair aquele vapor de água, a água está evaporando, ela está saindo aquilo lá é água, gente. Aquilo lá é água, certo? É vapor de água, é H2O, certo? Tanto que eu quero fazer uma perguntinha pra vocês, não tem muito a ver com o tema, mas eu vou fazer. Você está fervendo água, certo? Você está fervendo água lá na panela, fervendo, comentem aí. Você vai colocar a mão.
você coloca a mão dentro da panela e você coloca a mão no vapor que saiu. Está fervendo água, tá saindo bastante vapor. Está fervendo faz tempo já, tá saindo bastante vapor. E você vai colocar a mão dentro da água e uma mão no vapor que tá saindo. Qual vocês acham que tá mais quente? A água fervendo ou o vapor? Comentem aí enquanto eu vou continuando a explicação. Eu quero só pra ver, é uma pegadinha assim, pra ver o que vocês vão responder. Vão comentando aí que eu vou dando sequência à explicação da umidade do ar, certo? Ou seja, essa quantidade de vapor que tem no ar caracteriza se o ar está seco ou se o ar está quente, se o ar está úmido, né? Quando o ar está úmido, significa que tem bastante vapor de água naquele ar. Quando o ar está seco, significa que tem pouco vapor de água naquele ar. Existem dois tipos de umidade do ar. Existe a umidade relativa do ar e a umidade absoluta do ar. O que é a umidade absoluta do ar? Eu vou pegar, vamos supor aqui, esse copo. Eu vou encher esse copo de água, de ar, certo? Eu vou encher esse copo de ar, finge que não tem água aqui, vamos usar a imaginação. Tampei. Eu vou vir aqui e eu vou medir quantos por cento de água tem aqui. Então eu vou medir, vai ter 80% nitrogênio, vai ter 10% de oxigênio e vai ter 2% de água. Ou seja, vai ter, vamos supor, aqui deve ter uns 500 ml, vai ter 400 ml de nitrogênio, uns 50 ml de oxigênio e uns 5 ml de água, de vapor de água aqui dentro. Isso é umidade absoluta do ar. É a quantidade que tem lá dentro, certo? Então vamos supor, se eu tampasse aqui, ia ter mais ou menos 2% de água aqui dentro desse copo. Mas a gente não usa muito essa medida. A gente não usa muito a umidade absoluta. Nós utilizamos a umidade relativa. Mas, Ju, o que é a umidade relativa? É a quantidade que tem de ar comparado ao quanto poderia ter. Mas, Ju, como assim? Não entendi. 0% na umidade relativa é quando não tem nenhuma água dissolvida no ar. Não tem nenhum vapor de água ali naquele ar. 100% na umidade relativa é o quê? É quando tem o máximo de água possível naquele ar, naquela temperatura, enquanto antes dela virar orvalho. Ou seja, tem um limite da quantidade de água que dá para ter a uma determinada temperatura no ar antes que essa água comece a se liquefazer. O que ele quer fazer, Maju? Virar líquido de novo. Então essa água tá gasosa, ela tá gasosa dissolvida no ar e tem um limite de quantidade de água que você pode colocar antes que ela comece a virar líquido de novo e virar orvalho, que a gente fala, certo? Isso é para orquídea, isso é para todas as plantas, isso é para gente, isso é um conceito da biologia mesmo, da ciência, umidade relativa do ar. Ou seja, quando a umidade relativa do ar está a 50%, o que isso significa? Está na metade da quantidade máxima de água que dá para ter naquele ar. A umidade relativa do ar, se a gente transformasse em absoluta, seria 4%. Qual que é a umidade absoluta do ar máxima? Só dá para ter, no máximo, 4% de água em um determinado volume de ar. Depois disso, quando ultrapassa 4%, a água começa a virar líquido de novo, a água começa a virar orvalho. Orvalho, essas gotículas de água que grudam no chão, grudam na planta, né? Que grudam nas superfícies, começa a virar gotículas de água. Ou seja, uma umidade absoluta de 4% corresponde a uma umidade relativa de 100%. Por quê? Porque atingiu a quantidade máxima que pode ter naquele volume de ar. Entenderam? Então vamos supor que aqui cabe no máximo 50 ml de água em vapor, em forma de vapor. Quando eu tô com 25 ml aqui dentro, eu tô com 50% de umidade relativa. Quando eu tô com 100% de umidade relativa, é porque começou a se transformar em líquido de novo. Está no máximo que ele pode chegar. Isso é a umidade relativa do ar. É basicamente a quantidade de água que tem
dissolvida no ar. Maju, dá pra dissolver água no ar? Dá. Por quê? O ar não é gás? A água não tá em formato gasoso? Então, o gás, você consegue ver a diferença de um gás para outro gás? Não. Mas, se você não consegue ver a diferença, tá tudo misturado, tudo junto, a gente não consegue ver, certo? Vamos ver aqui o que vocês responderam. Na pergunta da água fervente e do vapor. Vapor, chute. Vapor, água fervente. Ai, vocês são muito chatos, vocês já sabem as respostas das minhas pegadinhas. É realmente o vapor, gente. Por quê? Porque lembra que eu falei que a temperatura é o nível de agitação? Lembra que é? Quando você está fervendo a água, aquela água que está líquida, por mais que ela esteja fervendo, ela ainda está num grau de agitação menor. A água em vapor, ela tá num grau de agitação para a água. Porque o que é líquido, gente? Líquido é quando as moléculas estão pertinho o suficiente uma da outra. Quando é gás, as moléculas começam a se afastar. O que é sólido? Vamos explicar rapidinho para ver se eu acho que vai ficar melhor. Sólido, a molécula tá assim uma na outra. Encaixadinha. Não vai soltar. Tá encaixadíssimo uma na outra. Elas estão muito grudadas. Aí eu comecei a aumentar a temperatura. Elas começaram a fazer isso aqui. Aumentei mais, estão fazendo isso aqui. Aumentei mais, virou líquido. Elas estão perto? Estão perto. Elas estão perto uma da outra. Mas elas estão mais agitadinhas. Elas estão tão agitadas que elas não conseguem mais ficar perto uma da outra. Elas ficam um pouco mais separadas, elas estão agitadas. Aí tá líquido. Aumentei mais a temperatura. Líquido, aumentei mais a temperatura. Aumentei mais, gasoso. E elas estão muito loucas, elas estão muito agitadas. Elas estão tão agitadas que elas não conseguem mais ficar perto uma da outra. Elas estão assim, elas não conseguem ficar perto uma da outra e elas se afastam. Ou seja, no gás, as moléculas estão mais longe uma da outra. No líquido, as moléculas estão mais perto uma da outra. Quando você coloca a mão, se você colocasse, né, não faça isso, vai te queimar. Mas se você colocasse a mão na água fervente, essa água, por mais que ela estivesse fervente, ela ainda estaria líquida. Ela ainda estaria pertinho, porém médio de agitada. Quando você coloca a mão no vapor, por mais que a gente não consiga ver mais, mas aquele vapor, a molécula está muito agitada. A temperatura no vapor está muito mais alta do que no líquido. Por isso que às vezes a gente tira a tampa da panela e coloca a cara, né, lá. Eu fazia isso quando era criança, até hoje eu faço toda a bocó, né? Você vai lá, tira a tampa e vai cheirar. E vem aquele vaporzão quente pra caramba e quase queima a sua cara. Por quê? Porque a temperatura do vapor está muito alta. Mas, Maju, por que quando você coloca a cara na panela, quando você acaba de tirar a tampa, por que não queima a gente? Porque o vapor tá tão afastado um do outro que nesse movimento de você colocar a cabeça, o ventinho meio que empurra esse vapor pra longe. E aí não queima a gente imediatamente. Mas a temperatura do vapor tá muito mais alta. Quando você coloca a mão dentro da água e logo em cima da água, que é onde o vapor tá começando a sair, aonde o vapor tá começando a sair está mais quente, certo? Tá bem mais quente do que lá dentro da água, ok? E isso tem a ver com a umidade relativa do ar. Por quê? Porque quando você tem muitas moléculas, tá vapor, tá longe. Aí eu coloquei mais moléculas. Vocês concordam comigo que é o mesmo espaço? Vamos supor que esse quadradinho aqui, ó, da live que vocês estão vendo, esse quadradinho é o tanto de espaço que a gente tem, certo? Tá aqui, tava as duas moléculas. Eu coloquei mais uma. Essa aqui acabou o espaço, elas têm que ficar mais perto uma da outra. Coloquei mais uma. Tá? Quando tem muitas moléculas, vocês concordam comigo que elas estão forçadas a ficar perto uma da outra? Que não tem como. O gás, normalmente, ele começa a se expandir. As moléculas vão indo para longe. Mas tem um limite, certo? Quando você coloca moléculas demais na atmosfera de água, chega um ponto que elas estão tão perto uma da outra que elas abaixam a temperatura, ficam perto e viram líquido, certo? Por que tem tanto orvalho de manhã? Não só por conta da temperatura, da quantidade de água no ar, mas também por conta da temperatura. Quando a temperatura cai, essas moléculas se aproximam de novo e elas viram as gotículas. Mas
A umidade relativa do ar é isso. 0% é quando não tem ar dissolvido, quando não tem água dissolvida no ar. 100% é quando está no máximo. Não tem mais como colocar uma molécula de água lá sem que comece a virar gotícula, sem que comece a virar orvalho, sem que comece a virar líquido de novo. Gente, é meio complexo. Eu espero que vocês tenham entendido. Na umidade relativa, que é o que mostra no higrômetro, é o que a gente usa normalmente porque é bem mais prático do que usar a umidade absoluta. A umidade relativa, 0% é quando não tem água nenhuma, 100% é quando está no máximo possível de água que dá para colocar naquele lugar sem que as moléculas virem líquido de novo, certo? Isso é a umidade relativa do ar. Mas, Ju, o que influencia a umidade relativa do ar? Em condições naturais, maritimidade, quando você está bem mais perto do oceano, vocês concordam comigo que o oceano, a água também evapora, né? E essa água deixa o ar do litoral bem mais úmido. Massas de ar, sabe quando a gente vê na TV, assim, falando, massas de ar vindas do Ártico vão trazer chuvas para o Paraná. Essas são massas de ar mesmo, é como se fosse um rio lá no céu. É como se fosse um rio que traz umidade para o país, para o continente, para aquele lugar. E também a vegetação. Manaus, se vocês forem parar para ver, o Amazonas está bem longe do mar, né? Mas lá é extremamente úmido. Lá é muito úmido, tanto que chove praticamente todo dia em Manaus. Por quê? Por conta da vegetação. As florestas têm muitas árvores, essas árvores transpiram muito, elas liberam muita água na atmosfera. Esses são os fatores que influenciam a umidade do ar naturalmente. Mas, Ju, como que eu posso forçar a umidade ambiente a aumentar? Você tem algumas opções, certo? Você pode usar um umidificador de ar, normal mesmo, um umidificador mesmo. Você pode comprar, é uma maquininha que ela transforma o ar em vapor e deixa o ar no ambiente que você tá mais úmido. Ele aumenta a quantidade de água que tem no ar que você está respirando, certo? Se você não quer investir, ou se não dá para investir, ou se você acha que não vale a pena investir em um umidificador, especialmente se você tem um orquidário grande, né? Você tem uma estufa grande e não é um ambiente pequenininho, né? Porque os umidificadores de ar que a gente consegue comprar, eles são pequenos, né? Se você tem um lugar muito grande, você pode utilizar bacias de água. Você pode encher uma bacia de água mesmo e deixar embaixo da onde as suas plantas ficam. Ou meio que ali no meio da onde as suas plantas ficam. Mas, Ju, por quê? Por quê? Porque essa água que está na bacia eventualmente vai começar a evaporar. Especialmente se for no lugar que você deixa suas plantas, que normalmente é um lugar que bate um pouquinho de sol. A temperatura ali tende a ser um pouquinho mais alta, certo? E você consegue começar a aumentar a umidade relativa do ar dessa forma. A água que está na bacia começa a evaporar, começa a ir para o ar e começa a aumentar a umidade ambiente da sua estufa, do seu cantinho das orquídeas, do seu quintal, não sei, enfim. Você pode também pegar uma toalha molhada, da mesma forma que a água da bacia evapora, a água da toalha molhada também evapora. Você pode pegar essa toalha molhada, enrolar na sua planta e deixar lá. Você pode enrolar em volta do vaso da sua planta, sabe? E deixar lá, que essa toalha vai começar a evaporar a água e vai aumentar a umidade ambiente ali ao redor daquela planta, ao redor da onde você deixou aquela toalha. Você pode também, vamos supor que você já regou suas plantas, hoje não é dia de regar suas plantas, hoje não é horário, né, de regar suas plantas. Mas vamos supor que você vê que o ar tá seco. Você tem um higrômetro, ou você mesmo você sente que o ar tá seco. O que você faz? Você pode pegar a mangueira, bate com água na mangueira, ou mesmo pega um balde e taca água no chão. Não molha a planta. Se você já molhou sua planta, não molha ela de novo. Taca a água, molha só o chão, certo? Molha só o chão. Por quê? Porque a água desse chão vai começar a evaporar e vai aumentar a umidade ambiente, certo? Se você mora na estufa, dá pra fazer isso. No quintal, dá pra fazer isso, onde pega bastante sol. Essa é uma tática legal de bater a água no chão pra começar a evaporar.
Claro, se você mora dentro de casa, né, se você tem o seu cantinho das orquídeas dentro de casa, em um apartamento, é melhor utilizar a bacia de água, um balde de água ou uma toalhinha em volta da planta. Eu tenho muitas plantas rasteiras, isso também ajuda a manter a umidade. Ajuda também. Ajuda sim. Quanto mais plantas você tiver no ambiente, maior vai ser a umidade do ar, certo? Ai, mas Maju, as orquídeas não conseguem emitir tanta umidade? Meio que não, porque tudo que a orquídea emite de umidade, ela pega direto de novo, porque as orquídeas são plantas que elas gostam de puxar muita água. Então agora que vamos fechar esse assuntinho, né? Agora que eu falei sobre o que é a umidade relativa do ar, como que funciona, como que você pode aumentar, Maju, por que isso é tão importante para as orquídeas? Vamos pensar de um ponto de vista evolutivo, porque eu acho que é assim que faz muito sentido. As orquídeas, ao longo dos milhares de anos que elas foram evoluindo, vocês concordam comigo que elas evoluíram em troncos de árvore, certo? Elas cresceram em troncos de árvore ao longo de milhares de anos. Nesses troncos da árvore, nem sempre estava chovendo. Vocês concordam comigo? Vamos supor que a planta está no tronco de uma árvore que chove uma vez por semana, né? Parece muito para nós, seres humanos, nossa, uma vez por semana é bastante. Mas para a planta, gente, imagina você beber água uma vez por semana. É muito pouco, né? É muito pouco. Além disso, tem uma quantidade máxima que a planta consegue absorver de água quando chove, né? É que nem você. Se você fosse tomar água uma vez por semana, você não consegue tomar água para a semana inteira de uma vez só. Vou fechar aqui que tá fazendo barulho. Você não consegue tomar toda a água que você precisa de uma vez só. A planta é a mesma coisa. Ela absorve quando chove, quando você rega, ela absorve o máximo de água que ela consegue, porque tem um máximo. A planta não consegue ficar absorvendo água para sempre. Na minha live de mitos e verdades, explicando sobre por que a chuva às vezes pode ser boa ou não para suas plantas, eu falei sobre isso. Tem um máximo que as raízes conseguem absorver. Tem um máximo de água que a sua planta consegue absorver. Chega num ponto que ela não consegue absorver mais. Então, quando chove na natureza e quando você dá a rega, tem uma quantidade máxima de água que a sua planta consegue aproveitar daquela rega, certo? Tem uma quantidade máxima que ela consegue aproveitar antes que toda a água que está caindo ali nela seja inútil porque ela não consegue mais absorver nada. Mas tá, vamos voltar para o nosso ponto de vista evolutivo. A planta está lá na natureza. O Ricardo falou satura, exatamente, a raiz fica saturada de água. Ela atinge o limite máximo de água que ela consegue absorver. Mas vamos lá, a planta tá lá na natureza, ela tá lá no caule da árvore, de boa, choveu. Beleza, choveu por 2 horas, mas a planta só conseguiu absorver 1 hora daquela água, porque é o máximo que ela consegue, né? Então choveu por 2 horas, ela absorveu 1 hora de toda aquela água, porque é o máximo que ela consegue. Começa a passar o resto da semana, né? Ainda tem umidade no ar? Tem, porque acabou de chover. E essa água que estava no chão, essa água que estão nas plantas, ela começa a evaporar. E a planta pensa, a orquídea pensa, a minha raiz não tá lá no solo. A árvore não tem problema. Por quê? Porque choveu, aquela água fica lá no solo e ao longo da semana a árvore vai sugando aquela água que ela precisa. Tranquilo. A raiz da árvore tá lá no chão e o chão tá molhado, não tem problema. A orquídea tá lá no tronco da árvore. A raiz dela não tá encostando no chão. Como que ela vai absorver água, então? O que a planta começou a fazer ao longo de milhares de anos? Ela começou a desenvolver uma raiz que era especializada em puxar a água do ar. Como que chama essa raiz das orquídeas que é especializada em absorver água do ar? Velame. O velame é diferente da raiz das outras plantas. As orquídeas têm uma raiz que é diferente das outras plantas. O velame é como se fosse uma esponja de água. Ele absorve toda a água que está perto daquela planta. Principalmente, por exemplo, para vandas. Vandas que têm a raiz 100% aérea. Não tem nenhum substrato ali para ajudar a reter água. A vanda depende muito da umidade relativa do ar. Por quê? Porque ao longo dos milhares de anos que a orquídea passou naturalmente naquele tronco daquela árvore, ela se adaptou a absorver a água que tinha no ar. Mas, Ju, por quê? Porque não tem de onde ela tirar. Chove todo dia? Não. Mas a planta precisa beber água todo dia, né?
Principalmente a Wanda, vou usar o exemplo da Wanda. Porque plantas como a Phalaenopsis, como a Cattleya, que antigamente, na natureza, elas nasciam naturalmente em troncos de árvore, hoje em dia a gente cultiva em vasos, né? Elas são outro caso. Mas a Wanda que são plantas que até hoje nós cultivamos com as raízes aéreas. Às vezes põe num cachepô, mas normalmente a raiz da Wanda a gente deixa completamente exposta, né? Por que que é tão importante? Certo? A Wanda, quando chove na natureza, ela absorve aquela água? Absorve. Nos outros dias, tá chovendo? Não. A planta precisa beber água? Precisa. Da onde que ela vai tirar aquela água? Do ar. Ela vai sugar a água da umidade relativa do ar. Ela vai pegar a água que está em forma de vapor no ar. O Ricardo falou, a umidade relativa do ar só quebra um galho enquanto não chove. Na verdade, não é que ela quebra um galho, ela é essencial. Se a umidade relativa do ar está muito baixa e não está chovendo, na natureza, vamos supor, choveu e a umidade relativa do ar está muito baixa, a orquídea vai começar a sofrer desidratação. Ela vai começar a enrugar, ela vai começar a amarelar, ela vai começar a morrer. É essencial, principalmente para plantas que até hoje nós cultivamos com raízes aéreas, com raízes expostas, se a umidade do ar não estiver alta, a planta vai começar a sofrer desidratação. Maju, para Wandas, por exemplo, eu bato água todos os dias. Eu molho ela, molho as raízes, molho as Wandas todos os dias, né? Porque a raiz da Wanda seca rápido, não tem substrato. A minha FAO eu rego a cada 2 dias. Ou a minha FAO eu rego quando eu vejo no meu vasinho transparente que a raiz está seca. A minha Wanda não, a minha Wanda eu bato água todos os dias. A umidade do ar precisa estar... A umidade do ar precisa estar alta? Precisa. Você bebe água só uma vez por dia? Você toma lá 2 litros de água de uma vez e fica o resto do dia de boaça, sussa, não preciso mais de água nenhuma. Não, né? A gente toma quantidades pequenas de água todos os dias. Na rega, quando você rega a sua planta, ela absorve uma grande quantidade de água e ela começa a utilizar. Vou dar um exemplo da fotossíntese. A fotossíntese, a planta absorve os nutrientes pela raiz, sobe, leva os nutrientes lá para a folha faz a fotossíntese, transforma a água e os nutrientes que a raiz absorveu, transforma em glicose, lembra que é a energia da planta, e desce de novo, espalhando pela planta os nutrientes que ela precisa. Concordam comigo que é assim que a fotossíntese funciona? Tá, eu falei que na fotossíntese a água sobe pela raiz, chega lá na folha, a folha usa essa água para fazer fotossíntese e dá os nutrientes para o resto da planta que a planta precisa para sobreviver. Agora vamos lá, você regou a sua Wanda 9 da manhã. Ela tá fazendo fotossíntese. Nessa, gente, de fazer fotossíntese, a planta tá gastando água, tá? A planta tá gastando água. Na respiração, a planta tá gastando água. Na transpiração, a planta está gastando água. Para exercer as suas funções, assim como nós seres humanos, a planta gasta água. Ela está gastando aquela água que você deu para ela. Beleza, molhou 9 da manhã, tô fazendo fotossíntese, tô respirando, tô fazendo transpiração, tô fazendo tudo que eu preciso, tô bem. 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 da tarde, sol rachando. Tá seco o ar. Acabou a minha água. Eu já usei toda a água da rega que eu tinha. A Phalaenopsis que você regou junto com a Wanda, evaporou toda a água que ela tinha? Não, por quê? Ela tá num vasinho, com substrato, com musgo. A aguinha daquela FAO ainda tá lá. Ela tem um vaso, ela tem substrato. A Wanda que você regou, não tem nada para reter aquela água. Ela já usou aquela água que ela tinha, que você deu para ela. Da onde que ela vai puxar a água? Você rega de novo? Não precisa, né? Porque às vezes você pode regar em excesso a sua Wanda. Isso pode acontecer sim. Tem gente aqui do grupo que eu conheço, se eu não me engano, a Cris Nardotto rega as Wandas dela 2 vezes por dia. Se eu não me engano. Você precisa fazer isso? Não precisa, certo? Mas a sua planta, mesmo se você fizesse, mesmo se você regasse a sua planta 3 vezes por dia, nos intervalos em que você não está regando a sua planta, ela ainda precisa de água. Ela ainda precisa de água. Da onde que essa água tem que vir?
do ar. Maju, por quê? Porque ao longo de milhares de anos as orquídeas se adaptaram para absorver a água do ar, certo? O velame foi feito para absorver a água do ar. Ele é uma esponjinha de vapor. Ele pega toda aquela água que está no ar. Por isso que é essencial para todas as orquídeas, não só as vandas, porém principalmente as vandáceas, as rincostiles, as valquerianas, que são as plantas que a gente cultiva normalmente com a raiz mais exposta, né, com a raiz mais aérea, são as plantas que mais sofrem com a umidade relativa do ar baixa. Quando eu atendi o WhatsApp e as pessoas me mandavam foto de vanda perguntando o que tinha de errado, o que eu mais via tá sem umidade relativa do ar, tá muito baixa. A sua planta tá passando sede, ele está com sede. Ai, Maju, mas eu bato água 3 vezes por dia. Você bebe água só 3 vezes por dia? Não. Você tem tempo para ficar lá o dia inteiro com a mangueirinha batendo na sua vanda? Não. Se você ficar, você vai fazer bem para ela? Não, porque aí fica água em excesso, certo? Mas a gente não tem tempo, né? A gente tem nossas vidas, tem nosso trabalho, tem nossos filhos, tem nossa família. Tem que fazer uma rotina que dê certo. Você tem tempo de ficar regando sua vanda? Não. A umidade relativa do ar tem que estar alta. Se você mora no litoral, se você é que nem a Martinha, lá do Rio de Janeiro, quentinho, tem muita umidade, está do ladinho do mar, a Martinha vai ter que colocar bacia embaixo das vandas dela, toalha molhada, ela vai ter que bater água no chão. A Martinha provavelmente não vai precisar, porque o lugar que ela mora já é bem úmido, naturalmente. Mas agora vamos ver lá em Brasília. Brasília é um lugar seco, né? Até onde eu sei. Brasília é um lugar mais seco do que o litoral, né? Eu acho que é. Até onde eu sei. Ou vamos supor lá no sertão. Sertão é melhor. Lá no sertão nordestino. Bem seco. Bem seco. Né? Lá no sertão. A pessoa que mora lá no sertão, a vanda vai sofrer se ela não deixar a umidade relativa do ar alta? Vai. Essa pessoa que mora lá no sertão, ou que mora num lugar mais seco, como no centro-oeste do Brasil, às vezes eu não sei se onde você mora, Regi, se onde você mora é seco também, mas a pessoa que mora num lugar mais seco vai ter que utilizar métodos para deixar a umidade ambiente alta. Ela vai ter que deixar a bacia, ela vai ter que usar a toalha molhada, vai ter que bater uma água no chão, vai ter que usar um umidificador de ar, vai ter que dar algum jeito de deixar essa plantinha hidratada constantemente. Mas Ju, por que numa FAO, por que numa Cattleya que tá no vaso, por que isso não faz tanta diferença? Porque a Cattleya que tá no vaso, a FAO que tá no vaso, vocês concordam comigo que tem um substrato, tem um musgo, tem o próprio vaso, porque querendo ou não, o vaso de plástico impede que a água vá embora, né? Tem os furinhos embaixo, mas mesmo assim, aquela água continua ali presinha, né? Esse vaso, substrato, musgo, perlita, substrato fofinho, eles ajudam a manter a água. Eles também absorvem a água que vai disponibilizando para a planta aos poucos. As orquídeas, naturalmente, se você tem uma FAO amarrada na árvore, muita gente aqui tem, eu sei que tem, você vai ter que deixar uma alta umidade ambiente para essa FAO. Por quê? Porque ela tá com substrato, musgo, vasinho, não tá. Ela precisa da umidade ambiente mais alta. Por quê? Porque ela precisa beber água constantemente. Assim como eu tô aqui, essa live inteira já bebi quase meio litro de água. Já bebi quase meio litro de água só nessa live. A plantinha também precisa estar bebendo água o tempo todo. Ela precisa de água para respirar, a plantinha precisa de água para fazer fotossíntese, a plantinha precisa de água para fazer transpiração, a plantinha precisa de água para emitir brotos, para emitir flores, para emitir raízes, a plantinha precisa de água para crescer, a plantinha precisa de água para
transportar nutrientes. Se não tiver água, a planta não consegue transportar nutrientes para a planta toda. A plantinha precisa de água para absorver os nutrientes. Se não tiver água, a plantinha não absorve a adubação, certo? A água é essencial para a planta. Ela não precisa só uma vez por dia. Ela não precisa só uma vez por semana. Ela precisa o tempo todo. Da mesma forma que você tem que tomar uns 5 a 10 copos de água por dia, a planta também precisa. Ela também precisa de água constantemente. Molhei a minha FAO, que está no vasinho, uma vez. Você só molha de novo quando lá estiver seco. A Wanda, molhei uma vez. Gente, daqui 1, 2 horas já vai estar seco de novo. Você precisa manter alta umidade ambiente para que essa Wanda tenha constantemente água para ela beber, certo? Imaginem assim, como se fosse você bebendo água. Precisa beber água o tempo todo. Não adianta ficar tomando 2, porque uma rega, gente, imagina que uma rega é tomar uma garrafa inteira de água de uma vez. É isso que é mais ou menos para a planta. Ela bebe um monte de água de uma vez. Mesmo que você beba 2 litros de água de manhã, à noite, você não vai estar com sede, morrendo de sede? Durante o dia, mesmo você tomando duas garrafas de água inteiras, você ainda não vai ter que tomar água ao longo do dia? Por quê? Porque você vai usar aquela água. Você vai usar aquela água. O que você tiver em excesso, você vai eliminar no xixi. A planta também. A rega é extremamente importante? É extremamente importante. A planta vai usar aquela água? Vai usar aquela água. Ela vai jogar fora o excesso? Vai jogar fora o excesso. Ai, mas a planta é burra, a planta não sabe que ela tem que guardar aquela água? E o seu corpo? Por que você não toma 2 litros de água de manhã e fica o resto do dia sem tomar água? Pra que você faz xixi? Pra que você faz xixi se você pode guardar essa água pra depois? É a mesma coisa, pra que vai ficar guardando essa água constantemente? Não tem espaço, gente, pra ficar guardando água. Não tem espaço na gente, não tem espaço na planta, né? Se fosse assim, a gente não fazia xixi também. Porque xixi é jogar fora a água em excesso, vocês concordam? A planta é a mesma coisa. Ela vai usar a rega? Vai usar a rega. Ela precisa de umidade ambiente? Necessita. É uma necessidade. Principalmente Wandas e outras orquídeas que a gente cultiva de forma aérea, que a gente não tem um vaso, que a gente não tem um substrato que ajuda a reter umidade. Bom, gente, essa foi a pergunta da Solange. Solange, você tá aí? Deu pra entender? Comenta aí se você entendeu, senão eu explico de novo. Não tem problema nenhum, por favor. Comenta aí o que você achou, se deu pra entender bem, tá? Vou lendo os comentários de vocês. A Regi falou, aqui não é seco, eu moro no meio de floresta. A floresta ajuda bastante a manter a umidade mais alta. O mato, né? A Arlete falou, usa o balde com água molhada, usa o balde com água, toalha molhada, rega o chão. Quem mais? Mais alguém comentou. A Lucinda falou que ela joga água no chão o dia todo. Exato. Adianta ficar tacando essa água nas plantas? Não. A umidade ambiente tem que estar alta, certo? O substrato retém mais umidade. Isso mesmo. Isso mesmo. A Cris comentou uma coisa legal. Os vasos com terra ajudam muito embaixo. Exato. Você fala os vasos que tem aquele pratinho, Cris? Aqueles pratinhos em volta que a gente deixa a terra, né? Essa terra ajuda a reter a água que vai evaporando aos pouquinhos e vai aumentando a umidade ambiente. Se for isso, acho que é isso que eu entendi. Se for isso, realmente, essa terra que fica em volta dos vasos ajuda sim a reter a umidade ambiente. Nas florestas, a umidade relativa do ar é sempre mais alta que nas cidades. Certos horários pela manhã chega a dar uma névoa. É verdade, Ricardo, isso é muito verdade. Porque as árvores, elas absorvem a água do solo e elas evaporam. E durante a noite, essa água vai evaporando, evaporando, evaporando e ela vira vapor mesmo, vira vapor de água no ar. E aí de manhã, quando a temperatura cai, essa água começa a se liquidificar. O que é uma névoa, gente? É uma água que está quase líquida, mas ainda está um pouquinho gasosa. Nuvem é a mesma coisa. O que a gente consegue ver a nuvem? A nuvem é água.
A nuvem é pura água. Por que a gente consegue ver diferente do vapor que tem no ar? Porque a nuvem é uma água que está quase líquida. Está quase líquida. Falta só um pouquinho para virar líquida. Mas ela está um pouquinho gasosa ainda. Isso é a nuvem. É uma água que está um pouquinho gasosa. Está muito líquida. Está um pouquinho gasosa. E aí, do nada, o que é a chuva? É quando a nuvem, que era água gasosa, estava quase líquida. Faltava isso aqui para ela ficar líquida. Chuva é quando fica líquida de fato. E essa nuvem, aquela água que está lá em cima, começa a virar água e começa a cair. Porque, claro, a água líquida não fica flutuando que nem a água gasosa, né? Umidade relativa do ar é essencial para enraizamento, principalmente depois do replante. É verdade, Regi, é essencial mesmo, essencial. Se não tiver umidade relativa do ar alta, não vai enraizar. Não vai enraizar. As minhas plantas estão sofrendo, porque aqui no RS estamos passando uma estiagem forte, tá difícil de manter a umidade ideal. Imagino, Ângela. Imagina, é realmente bem difícil. Mas tenta usar essas dicas. Aí é um pouco frio, fica um pouco mais difícil. Se você tiver um lugar pequenininho, às vezes vale a pena para suas orquídeas investir em um umidificador de ar, né? É um pouco caro, mas às vezes vale a pena de verdade, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava lá no orquidário, eu estava trabalhando, e uma cliente pediu para eu tirar foto de uma planta. Era uma das vandas importadas, sabe? Era uma vanda bem pequenininha, era uma vanda espécie, bem pequena. Eu acho que era uma Crisensonianum. Linda, linda, linda. Ascocentrum Crisensonianum, maravilhosa. Ela tava com as raízes um pouco seca, porque já tinha passado um tempinho. Era perto, assim, das 5 horas, que é um horário bem seco, né? E ela tava um pouquinho seca, as raízes dela. E lá na salinha, eu e a mamãe deixamos um umidificador de ar. Porque, gente, a umidade relativa do ar também é muito importante pra nós, certo? Quando o ar fica muito seco, começa a fazer mal. Por isso que ar-condicionado por muito tempo faz mal, porque o ar fica muito seco. E a gente deixa um umidificador de ar lá. E eu lembro que eu peguei a plantinha lá de cima, essa Ascocentrum, e eu levei ela lá pra salinha. E eu tirei fotos, que eu fiquei com preguiça de levar lá pra cima de novo. Pensei, falta só uma horinha pra dar meu horário, vou deixar essa plantinha aqui, quando eu subir eu coloco ela no lugar, né? Quando eu subir pra ir embora eu coloco ela no lugar. Deixei ela lá do meu lado. E como a gente tava na sala que tava com um umidificador de ar, gente, foi uma gracinha. A raiz dela foi ficando verdinha, 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 verdinha. Na hora de ir embora, a raiz dela tava super, super, super verdinha. Ela tava bem mais hidratada do que ela tava lá em cima, porque tava muito seco lá fora, né? Apesar da gente tentar manter a umidade relativa do ar alta lá no orquidário, tem hora que fica bem difícil, né? E naquele dia em específico tava seco, e aí eu desci ela, deixei ela lá na salinha com o umidificador de ar, e ela ficou bem verdinha, foi bem fofo. Eu coloquei ela lá com as outras, ficou bem diferente, as outras estavam mais secas, ela tava bem, bem umidinha mesmo. Vamos ver aqui. A Ivone falou, coloco panos molhados, seca rapidinho, aqui é muito quente em Araçatuba. É mesmo, seca bem rápido mesmo. Vamos ver os comentários aqui de vocês, tô lendo os comentários. Vê se ficou alguma dúvida, né? A Joana Spadoni perguntou qual época que elas florescem. Joana, sexta-feira foi que dia? Vamos ver. Sexta-feira foi dia 3. Pesquisa aí, hashtag Lives da Maju, dia 3/4, que eu expliquei sobre a época de floração das orquídeas. Expliquei sobre cada uma das orquídeas, ok? Pesquisa aí, hashtag Lives da Maju, dia 3/4, que vai aparecer a minha live explicando sobre a época de floração. Shirley, eu respondi a sua pergunta no comecinho da live, tá lá no comecinho, beleza? Eu respondi sim. Acho que eu respondi antes de você chegar, mas eu respondi. A Tereza Rocha falou, faz um vídeo ensinando cruzamento de orquídeas. Tereza, é o meu plano. O que eu quero fazer, que eu tô combinando com a minha mãe?
Eu quero fazer uma live, eu já fiz outras lives explicando polinização, já fiz 2 lives polinizando orquídea. Deixa aqui na cama. Eu quero fazer mais uma, só que eu vou fazer um cruzamento. Eu quero misturar 2 catleias. Aí eu vou ensinar certinho pra vocês. Eu quero fazer várias lives ensinando o processo, ensinando como fazer polinização, ensinando como você polinizar 2 orquídeas, né? Como você polinizar a sua própria orquídea, como cuidar da cápsula, como fazer a semeadura de orquídeas, como cuidar das orquídeas, como fazer elas crescerem. Pode deixar que assim que a gente tiver os recursos, eu e minha mãe, a gente já está preparando, já estamos montando, a gente está decidindo que plantinhas que a gente vai misturar, né? Eu já tenho a minha escolha, só falta esperar elas florirem ao mesmo tempo, né? Tem que esperar essa. Mas a gente vai fazer assim, ensinando o cruzamento de orquídeas. Como fazer, né? Sobre cruzamento eu já falei. Ah, eu tô dando zoom sem querer, gente, disfarça. Tô tentando subir os comentários, mas não tá dando. Ai, por que não tá subindo mais? Ah, eu acho que não aparece, entendi. Entendi. Deixa eu ver aqui. Eu tenho fontes pela orquidária, desligo quando chove. Que legal! Que legal, bem interessante. Nunca tinha visto esse método pra manter a umidade. É bem legal, bem legal. Quem puder, gente, ó, a Beth falou. Ela tem fontes, é uma ideia bem bacana mesmo. Ela desliga quando chove, que aí quando chove não precisa, né? A Irane falou, pode usar ar-condicionado? Então, Irane, o ar-condicionado, na verdade, ele seca bastante o ar, tá? Então, se você, no ambiente que você deixa suas plantinhas, tem ar-condicionado, eu recomendaria você usar um umidificador de ar. Porque o ar-condicionado, o que ele faz? Ele pega ar lá de fora, gela o ar e joga aqui pra dentro. Só que esse ar que ele pega não tem água, é um ar seco, certo? O umidificador de ar, ele é feito para jogar vapor de água no ar, certo? Então o ar-condicionado, na verdade, faz mais mal para as plantas do que bem, ok? As raízes são inteligentes, isso mesmo, Regia, elas são mesmo. São muito mesmo. O problema não é cruzar, o problema é cuidar da semeadura. É verdade, cruzar eu já cruzei 2 plantas. Inclusive, numa das lives do Mitos e Verdades, eu mostrei uma catleia que eu polinizei, que ela tá com a cápsula, né, com o frutinho da orquídea. É muito bonitinho, eu adoro. Adoro polinizar, adoro. Aí, o que eu tô fazendo? Pra quem assistiu a minha live de reprodução de orquídeas, a gente conversou sobre isso, o que eu tô fazendo? A gente tá pesquisando, eu e minha mãe e o Márcio, nós estamos pesquisando, é um processo bem complexo, qual nutriente vai pôr, como que vai fazer, que lugar que vai colocar, tem que ter um lugar isolado, tem que ser um lugar limpinho, não pode ter nenhum patógeno, não pode ter fungo, não pode ter bactéria, e aí a gente tá planejando como que a gente vai fazer, a gente quer fazer o cruzamento Orquídea-Mania, né? Bom, gente, já deu, deixa eu ver, já deu bastante tempo de live. Gente, eu não consigo fazer 1 hora só de live, é incrível, eu me empolgo. Sempre dá 1h30, mas bom. Eu vou ficando por aqui, vocês devem estar vendo que minha voz tá um pouco rouca. Mas foi bem legal, a gente conversou sobre bastante coisas, foram temas bem variados. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de live, que eu faço perguntas antes pra vocês, vejo o que vocês querem que eu responda. E aí depois eu vou respondendo aqui na live. E aqui na live mesmo vocês podem ir fazendo mais perguntas que eu vou respondendo também. É um modelo diferente do que eu fiz anteriormente, né? Mas eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e que a gente tenha aprendido bastante. Muito obrigada pela audiência de todos, muito obrigada pelos comentários. Eu peço desculpas se eu não vi o seu, tem muitos comentários, eu tento ler todos, mas às vezes nem sempre dá. Mas mesmo assim eu te agradeço muito por todos os seus comentários, pela sua visualização, pelo seu compartilhamento, que vocês sempre compartilham, sempre ajudam. E, pessoal, muito, muito, muito obrigada. Solange falou assim, passou minha resposta, eu assisto tudo do início ao fim, agora entendi bem melhor, vou rever e anotar cada dica tua. Que bom, Solange, eu fico muito feliz mesmo, muito, muito, muito mesmo. Se você ficar com alguma dúvida ainda, vai naquela publicação que você me perguntou, sabe? E pode comentar lá de novo, aí eu vou te tirando as suas dúvidas do que ficou em dúvida aqui da live, tá? Pode perguntar lá tranquilamente que eu respondo sim. Tranquilo. Tá aí mais uma bióloga ou engenheira na família. Ai, gente, eu nem sei o que eu vou fazer, mas que eu amo botânica, eu amo, adoro botânica.
Então, gente, muito obrigada. Boa noite a todos, boa janta, um beijo e até amanhã. Tchau, pessoal!